Bom, depois de alguns ajustes, né, doutor Vinícius? Aliás, Vinícius, depois de alguns ajustes, conseguimos, felizmente, né, entrar no ar. Bom, hoje nós estamos iniciando agora o programa Bate-Papo com o Porto aí, um pouquinho mais de 20 minutos de atraso. E estamos recebendo aqui no nosso programa Bate-Papo com o Porto o doutor Vinícius, só dessa vez, tá, doutor? Vou falar doutor. O doutor Perfeito. Vinícius Gadben é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, né, da 25ª subseção da OAB aqui do estado de Minas Gerais. Então seja bem-vindo, doutor Vinícius. E vai ser um prazer, um papo muito gostoso, apesar de ser vai ser um papo meio espinhoso, né, que é tributo, impostos, ninguém gosta de falar sobre isso. Mas acho que é importante para a gente poder estar esclarecendo aí e tirando também as dúvidas dos nossos ouvintes, tanto do consumidor, né, final, né, e também dos empresários que porventura estiverem aqui com a gente ao vivo. Então, dê umas boas-vindas aí, doutor, fica à vontade. Muito obrigado, Porto. É uma satisfação poder ter essa conversa com você, um prestígio, ter a atenção dos seus espectadores. Esperamos que poder contribuir com alguns esclarecimentos e, acima de tudo, mostrar que a parte mais sensível nossa, que é o bolso, ela é todo dia, toda hora afetada por esse tema, que são os impostos, os tributos em geral. Maravilha. Olha, eu vou começar o programa, né, assim, começar não, que a gente já iniciou aqui. Nós vamos começar devagarzinho, mas vai esquentando aos poucos, hein? Eu vou começar com uma pergunta leve. É, Ok. com a questão da pandemia, houve uma diminuição aí da renda familiar e também das empresas, principalmente das micros e pequenas empresas. O que mudou na questão tributária com relação à pandemia para as empresas e para o consumidor? Mudou alguma coisa? Porto, o nosso governo se mobilizou em apagar incêndios. Ele fez o quê? Ele postergou pagamentos. Tributos, impostos em geral, foram adiadas sua exigibilidade de 3 a 6 meses. Foi o caso dos pagamentos do Simples, das recolhimentos de verbas específicas do INSS. A própria IPTU, a prefeitura, ela postergou o recebimento das duas primeiras parcelas ou da parcela única, sem encargos, para junho. Mas não houve uma isenção e nem uma diminuição daquilo que nós devemos pagar. Então, essa ação nós recebemos com bastante preocupação, porque se deu um fôlego para nossos contribuintes, e especialmente as empresas, logo nos primeiros meses da crise, a partir de julho agora, começaram a ser exigidos novamente. E mais, você acumulou o pagamento do mês corrente com aquele lá atrás que você postergou, numa economia que ainda não retomou a sua atividade plena e ainda demorará meses para retomar. Pior, Porto, há aqueles, e são vários contribuintes empresariais, principalmente, que têm o seu parcelamento junto às receitas federal, estadual, e os parcelamentos, os tributos foram atrasados, foram postergados a sua exigibilidade por 3 meses, mas os parcelamentos não. E aqueles contribuintes que não puderam pagar nesse período, ou que entenderam que também estavam contemplados por esse adiamento, se enganaram. E dentro da regra dos refis, 3 parcelas consecutivas sem pagamento, se você recebeu o benefício de redução ou exclusão de multa e juros, você está fora do programa. E aí, eu tenho acompanhado no nosso escritório e nas consultas que nós temos recebido, diversos clientes que equivocadamente perderam o benefício de estar no refis. E vai ser uma nova luta agora para aguardar um novo programa de refinanciamento. É uma situação, vamos dizer, muito preocupante, sou sincero. Ô Vinícius, mas o que será então que o governo, pensa com relação a isso, já que a OAB
tem mostrado, tanto para o governo aqui do estado como o federal, em todas as esferas, quando eu falo da OAB, a nível não só do estado, mas também a nível Brasil, tem mostrado essa preocupação, porque o que a gente vê aí é o parlamento e também o governo federal e estadual, parece que está tudo, sabe, como se as empresas estivessem nadando de dinheiro, não tivesse com essa crise terrível, que só eu também sou comerciante, eu sei o que aperta, principalmente no dia de pagar aí os funcionários, pagar aí a matéria-prima, os insumos. Então isso é terrível, né? E você falando isso, não adianta também não deixar de falar do assunto, como eu citei no início do programa, que ele é espinhoso, né? Mas a gente tem que enfrentar isso de frente e cobrar dos nossos governantes, porque essa pandemia não é um problema só da empresa e nem só do governo, é de todos. Só que a gente já vem pagando, né, cortando a nossa carne há muitos anos, né? E nós vamos pagar mais essa conta sozinho? Outro, a tua visão é a mesma que eu compartilho. Infelizmente, ao longo dos anos, a história tem sido a seguinte: se a conta não fecha, crie-se mais um imposto. Se a conta não fecha, aumente-se um imposto. Não há, historicamente, uma preocupação em dar fôlego ao contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. Sim, não houve uma medida de alívio tributário, fiscal, para pós-pandemia. O que houve, sim, foram remédios muito pontuais. Foi cedido um crédito em condições diferenciadas, que é o Pronamp, mas aquela medida que eventualmente liberaria o fluxo de caixa das empresas, desoneraria, não foi tomada. Muito pelo contrário. O governo federal, nesse momento, ele mandou para o Congresso um projeto de lei, assim, sob desculpa de ser uma primeira ação pós-pandemia, mas na verdade era uma medida que se fazia necessária há muito tempo mesmo, que era iniciar a reforma tributária, em que ele tem algumas medidas. A primeira delas, ele deseja, ele entende que deveria simplificar a cobrança. Perfeito. Ele unificaria o PIS e COFINS e substituiria por uma contribuição sobre bens e serviços. Tá? Até então, está perfeito, perfeito. Pra você ter ideia, porra, nós não só pagamos muito imposto, como é difícil pagar e pagar certo. Só a legislação da PIS e COFINS, que é essa primeira medida que está sendo tomada, ou pleiteada pelo governo federal, a legislação ela tem 2.000 páginas. São 60 páginas só de prefácio. E fora dessa legislação base, ainda tem mais 100 regimes diferenciados. É uma coisa assim, impossível de ser gerenciada por um grupo, por uma empresa. Então tá certo, vamos simplificar e vamos criar um imposto como essa contribuição, aliás, um tributo na forma dessa contribuição, que seja sobre valor agregado. Tá perfeito até então, mas aí vem o lado espinhoso que nós estamos falando. Ao invés de fazer uma coisa realmente benéfica, vai pairar a dúvida quanto ao quanto estamos ganhando ou não, porque a alíquota, por exemplo, vai ficar fixada geral para todos os setores em 12%. Isso projeta um ganho maior ou menor em alguns produtos industrializados, que varia demais, por setor e por produto. Mas no setor de serviços, vai ser terrível. Por quê? Vai partir de uma alíquota de 3,65 para 12. Vai mais do que triplicar a alíquota. Ô Vinícius, eu Oi. até, assim, nós vamos entrar, vou te fazer uma pergunta aqui, que eu conversei aí essa semana com um dono de posto de gasolina aqui, um proprietário, aqui Certo. da nossa cidade. Uhum. Mas antes eu queria te falar assim, ó, como funciona o imposto hoje, né? O governo aumenta os impostos, as lojas e as empresas repassa esses impostos no preço, né? E quem paga essa conta é o consumidor. Ou seja, vira uma ciranda, né, financeira, na verdade, com imposto, Sim. né? Sim. A própria causa que nós estamos falando dessa nova contribuição que eles querem fazer. Quem vai pagar a conta é a classe média, porque o principal afetado é o serviço.
e o serviço daquelas empresas que não estão incluídas no Simples, que o Simples não é afetado no primeiro momento. Então, quem são? Os transporte escolar, escolas, planos de saúde. A empresa vai ter esse aumento de ônus, mas o governo sinaliza com uma redução na alíquota patronal do INSS, o que por si só já aumenta o rombo do INSS em 25 bilhões. Sinaliza com a redução da alíquota de recolhimento do depósito fundiário, fundo de garantia, de 8% para 6%. Quem é penalizado? O trabalhador e o Sistema Nacional de Habitação, que depende desses recursos para poder fazer o financiamento e movimentar a indústria da construção civil no Brasil. Então, novamente os mesmos pagando a conta, sim. Então vamos lá, olha só. Vou fazer uma pergunta agora para você, que eu estava, como eu citei agora, agora há pouco. Eu conversei com esse proprietário de posto de gasolina aqui da nossa cidade. Minas Gerais é o quarto estado de maior carga tributária do Brasil. É o quarto estado, né? Ou seja, nós estamos ilhados aqui, ó, com o estado de São Paulo, estamos ilhados com o Espírito Santo, nós estamos ilhados com Goiás, né? E segundo esse proprietário, ele me mandou o seguinte, olha só, o custo da gasolina em São Paulo hoje está custando R$ 3,44 já com o frete. Ou seja, o cara, porque você não pode comprar direto para Petrobras, que eu acho um erro terrível. Não tinha que ter distribuidor. Você dono de posto de gasolina, tinha que comprar direto da Petrobras. Isso ia baratear muito o custo do produto para os consumidores. Para que ter mais uma ponte aí, né? A gente pode chamar isso de atravessador. Então custa R$ 3,44 o litro. Para Minas, o custo que sai para o proprietário, o comerciante aqui de posto de gasolina, olha só, custa R$ 3,98. Já logo de cara, quando você compra o produto aqui de Minas, né, ou seja, aqui de Poços, vamos falar aqui de Poços, mas é do estado, você já sai de cara logo perdendo 0,54 centavos por litro. Então você já perde competitividade, né, perante o estado de São Paulo e os demais que eu citei aqui. Então, como Poços aqui fica vizinho de Vinolândia, aqui Campestrinho, e também Águas da Prata, tanto é que tem 2 postos já abertos, né, de Vinolândia e um já depois ali da divisa já pertencendo à Água da Prata. Tudo vendendo mais barato. Então, ó, aí, dia 15 agora de agosto, aí você que está nos ouvindo aí, fique atento, ó, dia 15 de agosto, Vinícius, a Petrobras, o governo federal, já vai aumentar aí a alíquota do ICMS. Então, vai passar, ó, isso na gasolina, vai passar de 1,3067 para 1,3624. Vou repetir, 1,3067. A partir do dia 15 de agosto, vai passar para 1,3624. O álcool está custando 0,4467. Vai passar para 0,4573. E o diesel, o S10 vai passar, né? Ele está custando hoje 0,4814, vai passar para 0,5175. Isso dia 15/8, né? Ou seja, vai aumentar o ICMS dos combustíveis, né? E não é só dos combustíveis, vai aumentar do gás de cozinha, porque quando aumenta o ICM de todos os derivados de petróleo, aumenta tudo. Aumenta o óleo de combustível, né, para trocar o óleo do seu veículo. Tudo que é derivado de petróleo tem reajuste. E aí, meu amigo, eu te pergunto, por que que o governo cobra mais caro? De Minas, Rio de Janeiro, e tem mais 2 estados aí, que eu não me recordo agora, dos outros 2 que custa mais caro o imposto. Eu fico preocupado aqui com o nosso estado de Minas.
Mas eu acredito o seguinte, por que que o governo faz essa lambança, né? E por que também que o governador aqui, o Romeu Zema, não muda isso? Porque quando você faz esse tipo de negociação, vira uma guerra de imposto, né? Então aquele estado, São Paulo, não aumenta porque ele quer pegar os clientes aqui de Minas, ou quer pegar os clientes de volta todos. Então vira uma guerra comercial, né, com relação de imposto entre os estados, né? E aí o Minas Sim. Gerais, eu tenho certeza, não preciso ser nenhum economista, nenhum expert aí na parte de tributos, né? Que quem tem expertise aqui é o Dr. Vinícius. Mas eu entendo, né, porque a gente trabalha, já fui executivo vários anos aí, e a gente sempre brigou pela equiparação dos impostos. Porque quando você tem, no caso aqui de Minas, você deixa de ser competitivo no Brasil, gente. É no Brasil. Então o Estado perde porque muitos empresários sonegam imposto, né? Entra, ainda mais agora que nós não temos barreira aí da Receita Estadual aqui em Minas. Então entra carga aqui de gás, entra de combustível, entra de bebidas, entra carga de tudo quanto é produto sem nota. Isso aí, eu já fui na Receita do Estado aqui, já denunciei, mas infelizmente não tem fiscal suficiente para que isso venha a amarrar, né? A amarrar. Eu acho que é uma questão dura. Eu não acredito que o governo, o Jair Bolsonaro, vá fazer essa reforma, né, na parte aí de tributos. Porque assim, eu acho que tem muitos interesses. Você vê o Congresso mesmo, você não vê interesses dos nossos deputados, né, dos nossos senadores, né? E nós vamos falar já já também. Primeiro eu quero que você dê a tua opinião, explique um pouquinho para os nossos ouvintes essa questão aqui que eu citei agora do combustível. E logo depois nós vamos falar também de um pacote aí, do plano que o Paulo Guedes quer voltar aí a CPMF em troca de outros tributos, que também eu acho que é uma barca furada, né? Nós já sofremos muito com a CPMF aí anos atrás aí. Meu amigo Vinícius, o que você acha disso? Outro, se me permite, eu vou começar de trás Fica à para vontade, meu frente. amigo. Eu vou começar falando com você a respeito da questão dos impostos aqui entre São Paulo e Minas, tá? Bom, estrategicamente, sempre houve uma guerra tributária dos estados buscando a competitividade. Mas, mais recentemente no tempo, vamos falar, nas últimas gestões estaduais, que não as atuais, tá? Certo. Começou a haver o agravamento da situação fiscal dos estados. E houve São Paulo que assumiu uma postura que é a seguinte: eu vou abrir exceções de redução do meu imposto, que referência seria 18%, cobrar um pouco menos. Em troca, eu quero estimular a atividade e com a atividade aquecida eu acabo compensando essa renúncia fiscal. Minas, na gestão anterior, foi por um caminho inverso, que eu até atribuo como uma preguiça. É a preguiça tributária. Vai pelo caminho fácil, quer cobrar mais. Sem pensar na perda de competitividade, no desestímulo. Então, vamos no combustível. Hoje, nós pagamos em Minas Gerais 31% de ICMS sobre a gasolina. São Paulo paga 25%. No gás de cozinha que você falou, que eles reduziram em 2018 para 12%, enquanto nós mantemos 18%. E energia elétrica, nosso consumidor aqui paga 30%, nosso consumidor residencial, e 25% consumidor empresarial. Então, nós nos tornamos um estado caro, pouco competitivo, e nem por isso nós solucionamos o nosso problema fiscal, que está mais grave a cada mês. O Romeu Zema, ele não conseguiu mudar esse sentido, mas ele pelo menos parou de piorar. Ele tem a minha solidariedade nesse ponto, porque ele vê com muita responsabilidade isso. Mas tem uma limitação do que ele pode fazer frente ao cenário fiscal de Minas Gerais, que é caótico. É caótico. Hoje ele tem um grande abacaxi para descascar.
E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe, gente. As leis tributárias se regem por alguns princípios. Um princípio é o da seletividade, que o imposto deve ser cobrado e a alíquota estabelecido, quanto mais ele seja considerado essencial ou não essencial. Então, eu queria compreender, juro para vocês que na minha carreira, na minha trajetória profissional, não consigo compreender como, à luz do princípio da seletividade, nós podemos pagar sobre um tributo cuja referência é 18%, pagar 31% em combustível. Quando o combustível não é essencial? Quando energia elétrica não é essencial ao ponto de nós pagarmos 30%? É onde eu falo assim, reiteradamente nas nossas conversas que os governos em todas as suas esferas têm optado pelo caminho fácil, que é cobrar mais, e nunca pelo caminho de cobrar melhor e gastar menos. Gastar menos, nunca. Realmente, as suas palavras, assim, esse foi nota 10, viu, Vinícius? Você está me ouvindo? Obrigado. Realmente assim, não dá para entender. É o que você falou, eles preferem o caminho mais fácil para eles, né? Para eles. E o Romeu Zema tem essa preocupação realmente que você está citando aí. Eu também compartilho aí com o teu pensamento. Agora, olha só. Tem dois grandes economistas, inclusive já foram ministros aí. Um pelo menos foi. Que quer o imposto único, que tem a sigla aí IU, né? Imposto único. E o outro é o IVA, que é o Imposto sobre Valores Agregados. Eu acho que, assim, mudar a forma, o nome, não é o que vai resolver o problema. Não é, Vinícius? Olha, nós temos que ser responsáveis nas decisões que nós tomamos, Porto. E os nossos legisladores têm que passar a se comportar dessa forma, tá? Por que o governo fracionou, o governo federal, fracionou essa reforma? Entrou primeiro com essa mudança do PIS/COFINS para a contribuição sobre bens e serviços, que é uma forma de IVA, que é um tributo que se cobra só sobre valor agregado, já é uma evolução, e realmente os países com a melhor eficiência tributária, eles tributam 3 coisas. Eles tributam sobre o valor agregado, tributam a renda com grande escalonamento de alíquotas e tributam o patrimônio, as grandes fortunas. Essas são as fontes eficientes de recurso, receita para o Estado. No Brasil, nós ainda temos um modelo arcaico, que ele tributa o consumo, a circulação e todas as escalas, e todas as etapas do processo produtivo, bem como de consumo. Isso daí cria um efeito cascata cruel para o consumidor, sem resolver o problema do Estado. Tá? Para você ter ideia, hoje, no Brasil, assim, um exemplo simples, que nós pouco temos de ideia, mas cada consumidor, cada cidadão, cada contribuinte brasileiro, ele trabalha 5 meses por ano para pagar o imposto. A partir daí ele começa a ter renda para comprar, para consumir, para fazer para sobreviver. Mas os 5 primeiros meses são para pagar o governo. Mas como eu não pago tudo isso de imposto? Paga sim. Você paga em torno de 41,37% de tudo que você ganha para o governo. 23,28% está embutido em cada coisa que a gente consome. O pão, o leite, o carro, a camisa que a gente veste. Uns mais, outros menos, mas a média é 23,28%. Sobre a renda nossa, nós temos em média, uns pelos outros, uma tributação de 15,06%. E sobre o nosso patrimônio, que aí nós vamos falar de TBI, IPTU, IPVA, pagamos pelo menos 3,03%. Somado isso, chegamos nesses mais de 40% que eu lhe falo. Ou seja, nós trabalhamos até maio só para o governo. Depois a gente trabalha para nós, para as nossas famílias, por conta desse modelo cruel, ineficiente, arcaico que a gente vive no Brasil. Olha só, eu quero mandar um abraço só pra gente tomar um fôlego, viu, Vinícius? Que realmente dói, né, na alma quando você começa a explicar isso tudo pra gente. Mas eu quero mandar um abraço aqui, primeiramente para minha esposa, a Liliana. Quero mandar um abraço aqui para minha sogra também, a Maria Aparecida, que também todos estão assistindo aqui o programa com a gente.
O seu amigo também, meu amigo, Alberto Barbosa, aqui do bairro Primavera. Grande abraço. É isso aí, ó, tá falando que você é um excelente em Muito entrevista obrigado. também, viu? É uma pessoa excelente. É o Moisés Antônio lá, o meu sobrinho da Vila Cruz. O Armando Barbosa, um primo meu lá do estado de São Paulo, hein? Ele, daqui a pouquinho eu vou fazer algumas observações aqui que o Armando tá falando aqui pra gente. Quero mandar um grande abraço ao João Vitor também. Obrigado pela sua audiência. A Gabriele Santos, deve ser a sua esposa aí, ó, Tatiana Alves. É, Muito bem. A Dora Lima, Luciana Silvério, o Marcos Vinícius, Josué Reis, a Marlene Silva e Marlice Barros, o Éder Junqueira, Eudes Clodoaldo, Alessandro Sanches, Gustavo Junqueira, Matheus. Já nós vamos dar mais também agradecer aí aos nossos ouvintes pela audiência. Já a gente fala mais um pouco. Vamos seguir aqui o nosso bate-papo aqui com o Dr. Vinícius. Para quem está entrando agora aqui ao vivo com a gente, estamos falando aqui com o Dr. Vinícius. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário, né, da 25ª subseção da OAB aqui do estado de Minas Gerais. Então, uma pessoa capacitada e super, né, especialista na área de tributação. Vamos lá. Ô Vinícius, olha só, tem um assunto também aqui, que a gente olhando aqui, é o PIS, PASEP e o COFINS. São dois impostos bastante complexos. Quando você olha assim, você não entende para que serve, né? É um sistema tributário, o sistema tributário brasileiro é bem complicado. Só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos 17 tipos de impostos que eu vou citar aqui. Pelo menos foi que eu analisei. Se tiver mais algum aí, Vinícius, você me corrija aí, por favor. Olha só, nós temos o IPVA, temos o IPTU, ICMS, ISS, INSS, FGTS, IPI, TBI, IOF. Sem falar no IOF, nós temos outras taxas que não deixa de ser o imposto também que a gente paga das transações financeiras. Quando você vai fazer uma transferência de um banco para outro banco, né? Não da mesma empresa. Então nós temos também o IE, ITR. O ITR, se não me falha a memória, é o imposto rural, territorial isso rural. mesmo. Temos a CID, temos o TCDMD, olha que loucura. E também temos o CSLL, que é o imposto sobre o lucro líquido das empresas, não é isso, Vinícius? Isso. Eu fiz uma continha aqui rapidinho, Pô, são 17 impostos, cara. Que loucura! pô, que ninguém nos ouça, mas esses são alguns a mais. Tem impostos que não estão em prática, mas tem a previsão legal. Várias contribuições extraordinárias. Nós ainda temos as contribuições que antes eram taxas, mas foi declarada a inconstitucionalidade, sobre contribuição para coleta de lixo, contribuição para iluminação pública, imposto extraordinário de guerra. Nós temos um elenco de formas de tirar dinheiro do cidadão e das empresas que não tem fim. É um rol que tem que ser enxugado urgentemente. O Brasil tem que ser simplificado para voltar a ser competitivo. Só para dar uma ilustrada como é complicado. Você falou do PIS e do COFINS. Como eu te falei, é uma legislação de 2.000 páginas, 60 só de prefácio, só de índice. E fora isso, mais 100 convênios, regimes especiais. Só nesse tributo, só nesses dois impostos juntos. E vamos falar no que isso reflete, Porto. Um estudo de 2018. O Brasil estava entre os 30 países que mais cobram impostos, tributos, de forma geral, entre taxas, contribuições e impostos, dos seus cidadãos, suas empresas. Isso representava 32% do nosso PIB. Hoje já está em 33,5% do PIB, tá? Isso nos colocou entre os 30 países como o 14º mais caro, logo abaixo do Reino Unido.
Só que aí nós vamos ver o seguinte, então não estou tão ruim, sou só o 14º? Não, eu estou péssimo. Porque apesar de estar em 14º lugar, entre os 30, ou seja, nós somos o pior país do mundo e retorno ao cidadão do seu tributo pago. O que menos investe em bem-estar social. Nossos tributos são, em sua enorme maioria, direcionados a pagar o custeio da máquina pública, municipal, estadual, federal. E como está havendo esse desajuste, esse desarranjo fiscal, que a conta nunca fecha, não sobra para investir e aplicar de novo no cidadão. Então, nós já éramos os piores em 2018, isso só piorou de lá para cá. Rapaz, meu amigo, realmente é complicado. Quero mandar mais alguns abraços aqui, um alô, né, para os nossos ouvintes aqui, a Val Francisco, o Cleito Leles, o Jefferson Carvalho, a Priscila, né, Rosilene Fátima, a Sônia Maria Dias, Luciane Lima, Adriana Helena, Cleusa Miglioranzi, um grande abraço, viu, Cleusa? O Dil Jerônimo, Camila Joana, Carla Terra, minha amiga, um grande abraço aí, viu, Carla Terra? O Fernando Borges também, um grande abraço. O Clay Jarutais, acho que é isso, né? Qualquer coisa, se eu falei errado, você me perdoa aí, me desculpa, viu? A Benedita Joaquim, a minha amiga, uma pessoa também, viu, Vinícius, que olha, tem um coração aqui, eu tenho que fazer uma homenagem para essa mulher maravilhosa aí, a dona Maria Lúcia Moscone, tem um coração aí de ouro. Um grande beijo aí, e tô com saudade da senhora aí, viu, dona Maria Lúcia? Um grande abraço para toda a sua família. A Leonícia Caproni, o Lucas Moscone também, um grande estudante. Ó, esse garoto aí tem futuro na medicina, viu? Tá se formando em medicina logo, logo aí. E vai dar muitas alegrias aí para os pais e os avós. O Regis Bete também. Acho que é seu parente aí, ó. É o Tufik. Quem que é o Tufik? É meu pai. Grande abraço. Grande abraço, pai. Lá de Caxambu nos acompanhando. Ô, seu Tufik, você ensinou direitinho o filhão, hein? Tem um coração aí, ó, o pessoal aqui em Poços de Caldas e região adora o Vinícius, viu? Fala que é um profissional de mão cheia. Bom, já também eu dou mais alguns alôs aqui para os nossos ouvintes. Vamos seguir aqui. Ô Vinícius, por isso a gente estava falando aí dos tributos, né? Que você acabou de dar uma aula aí pra gente, dos mais de 17, eu falei 17, você falou que tem muito mais, né? E muitos a gente nem sabe que está pagando. Agora, por isso que eu citei alguns minutos atrás aí, com relação à guerra fiscal e o efeito cascata, né, meu? Você vê? E isso é uma loucura. Você acha mais justo se passar por imposto por IVA? Ou não? Eu acho sim que o IVA, não vou falar o IVA, um imposto que seja sobre o valor agregado. IVA é imposto sobre o valor agregado. Sim, tendo que seja um dos impostos sobre a cadeia produtiva de consumo, que seria o modelo ideal de ser cobrado. Como é nos Estados Unidos, na Alemanha, sim. Tá? Isso equilibraria as coisas. Mas tem que ser feito com justiça. Porque muito me traz preocupação quando nós tratamos os iguais, os diferentes de forma igual. Nós temos que seguir aquele conceito de que contribui mais quem pode mais, contribui menos quem pode menos. Quando a gente coloca uma alíquota única, a gente simplifica o imposto, mas a gente traz injustiças junto. E o IVA, ele é um imposto que, eventualmente, é o mais inteligente, mais fácil de ser cobrado pelo Estado, o que menos impacta no efeito cascata, o que menos proporciona meios para uma guerra fiscal, mas ele também, se mal calculada a alíquota dele, penaliza mais as classes mais baixas. Essa é a minha grande preocupação, que a gente tenha esse zelo sempre pelo mais desassistido. O Armando, até vou falar aqui que o Armando está citando aqui pra gente,
ô Vinícius. O Armando diz o seguinte, lá de São Paulo, que a CPMF é um tributo já ultrapassado, só países pobres, subdesenvolvidos, que utilizam esse tipo, né, de imposto. Aí até ele citou aqui a Venezuela, a Bolívia, como exemplo, né? Pois é um imposto injusto, né? E onera a todos. É uma simples transferência bancária, né? E muito bem, o Armando acho que também falou belas palavras aqui, fez um resuminho legal. E ele também Perfeito. concorda com você, Vinícius, sobre o IVA, que é um imposto de valor agregado. Ele acha que é o mais justo também. Uhum. Sobre a CPMF, que até é uma questão que você me trouxe há alguns minutos também, seria o novo imposto que o Guedes está propondo ser criado, Uhum. tá? Isso não mais como CPMF, mas como um tributo digital, sobre as operações digitais. Ele até, se você me permite, antes de você concluir aí, Claro? ele diz o seguinte, né? Pelo menos ele falou isso ontem. Ele está tentando convencer aí é, o parlamento, né? Mas só que primeiro ele está tentando convencer o Bolsonaro, né? Que isso é um imposto para incluir e também vai diminuir do FGTS dos trabalhadores. Segundo Paulo Guedes, ele vai tentar quebrar essa resistência do Congresso com essa criação desse novo imposto. Em contrapartida, né, a ideia é reduzir a metade do peso efetivo aí da tributação com relação às empresas nos pagamentos dos salários dos funcionários, que hoje é uma alíquota aí de 20% sobre os salários como a contribuição da Previdência, né? A proposta do Paulo Guedes é reduzir os encargos aí pelo menos em 10%, ou seja, passando de 20 para 10. Será que isso vai funcionar, ô Vinícius? Eu não, primeiro, porque esse imposto sobre essa movimentação digital, o parceiro acabou de dizer, ele é injusto, O Armando. ultrapassado, as grandes economias não se valem desse tipo de imposto. Ele tem efeito cascata, ele incorre sobre as várias etapas de produção e consumo. Isso ficou mais que demonstrado, configura em várias não comerciais uma bitributação, ele tem uma série de vícios de berço. Tá? E é aquela solução preguiçosa, é um objetivo, mas é essa, solução preguiçosa isso. Tá? Ela não é eficiente. Essa alíquota de 0,2 da arrecadação do governo que ele quer compensar desonerando folha. Tá, e aí nós vamos cair naquela história. Tá bom, eu fiz, mas o empregado e a própria atividade econômica vão ser impactados pelo ônus de um tributo em cascata, pela enorme disponibilidade de recursos para financiar a indústria, que é a que mais emprega no mercado interno, e a gente não pode esquecer disso. Ele vai também, ele se propõe a aumentar o teto, o piso, perdão, de contribuição do imposto de renda da pessoa física, que hoje está em R$ 1.900. Ele quer levar para 3 mil. Só que dentro disso ele também está propondo acabar com as deduções para as médicas, educacionais dos dependentes. Ou seja, é um pacotinho meio maldoso. Eu não acredito que venha benefício nenhum, principalmente para o contribuinte pessoa física. Vai pagar a conta de novo, e principalmente a classe média. Olha, então, seguindo aí ao conselho, né, e as palavras do Vinícius, eu espero, viu, Vinícius? Eu acho que cabe aí, né, eu acho que a presidência aí da OAB tá batendo firme aí também e tá divulgando, porque senão vai vender mais uma vez aí gato por lebre, né? Infelizmente. Vou dar mais um alôzinho aqui para algumas pessoas aqui. A Sandra Salles, Luzineres Ferreira, Anderson da Silva, o doutor, o seu xará aí, ó, doutor Lúcio Correia Cacila, Mônica Cristina, Sandra Helena, Vitória Soriano, Rita de Cássia, um grande abraço, viu, Rita? O Matheus Guilherme, Jânio Donizete,
O Nelson Molina aí de São Paulo, um grande amigo, já foi meu chefe aí no passado. Então aquele grande abraço, viu? Vê se, pô, vem visitar Poços de Caldas quando passar a pandemia, hein, ô Nelson. O Nelson aí, ele fica enrolando, rapaz. Ele tira o dinheiro debaixo do colchão, meu amigo. O Evandro Miguel, Alexandre Eduardo, Verônica Paiva, Carlos Roberto e Leandro. O Caio César também, Silva, a Veridiane Nascimento, Luiz Mauro. Ô, você tá dando ibope, viu, meu amigo? Olha só. Que bom. Se você conhecer, você vai falando aí, vai mandando um abraço também, pô. A Rosimeire Paula Moacir Fontana, Júnior Franco, Haroldo Alves, Natália Brabo, é isso, acho que é isso mesmo. Emerson e Emiliana Trindade. Depois eu falo mais um pouquinho, que a boca até ficou seca aqui, viu, Rabo? Eita. Ô Vinícius, é legal a gente também fazer uma brincadeira, porque como é um assunto muito espinhoso, tributário, ninguém gosta de falar que é um assunto difícil, é chato, senão o programa também as pessoas vão embora e não assistem a gente aqui, né? Então, de vez em quando, a gente tem que quebrar esse gelo, vamos dizer assim, né? Não dá para tomar uma, mas dá para quebrar um gelo aqui, né? Vamos lá, senão o pessoal fica deprimido, pô, de ouvir o que nós estamos falando. Olha, sem dúvida, viu? Eu tô aqui, já tô ficando assim, triste aqui. Ô Vinícius, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar como que é qual o regime que você poderia sugerir tributário mais adequado aí para quem é o micro e pequenas empresas, o pequeno empresário. Pequeno empresário, eu indico sempre o simples, tá? Ele é a primeira opção nossa. Somente aqueles que não se enquadrarem deveriam procurar outras alternativas, mas o simples hoje é compensador, porque às vezes você joga até num sistema de lucro real que a empresa compensaria, mas nós não temos comumente a formalidade necessária a usufruir dos benefícios do lucro real. E acabamos ficando inseridos num regime que poderia nos proporcionar mais benefícios, mas sem conseguir alcançá-los. Porque, voltando à complexidade do nosso sistema tributário, estatisticamente, em média, uma empresa, desde a micro, a pequena, a média empresa, ela gasta 1.500 horas de trabalho por ano só para fazer sua contabilidade. Quem de nós dispõe de uma equipe disponível para isso? Nossos contadores terceirizados fazem o melhor que podem, mas é dificílimo. Então, na dúvida, não ultrapasse. Vamos no lucro, no simples. Maravilha. Eu quero mandar um abraço aqui, ô Carla Terra. Ô Carla, eu acho que eu falei o seu nome. Se eu não falei, me perdoa aí, viu? Desculpa. Mas um grande abraço, viu, Carla Terra? É uma amiga, tem um coração também, de ouro. Um coração maior que a cidade de Poços de Caldas. Doutor Vinícius, o que o senhor orientaria aí para, diante dessa pandemia, nós podemos perceber muitos empresários não estavam preparados, né, para administrar o seu negócio, porque todos os comércios tiveram que ficar fechados e por causa disso muitos quebraram. Eles não fizeram aí aquele colchão, né, o ditado popular, não fizeram a sua reserva aí, pelo menos aí para 3 meses, né, conforme quando você vai abrir uma empresa, os especialistas, o Sebrae orienta para que você vá guardando um pouquinho de dinheiro para pelo menos de 3 meses, né, um capital para 3 meses. Como que você poderia orientar, né, assim, dar a sua opinião como sugestão para o pequeno também e o microempresário fazer um planejamento tributário? Bom, Porto, eu vou avançar um pouquinho mais nisso. Historicamente, nós temos um processo no Brasil que é de descontinuidade dos projetos empresariais. Em questão de 5 anos, cerca de 60% a
90% dos negócios não prosperam. E aí o diagnóstico é sempre o mesmo. Nós temos uma inversão no processo de planejamento e execução. Nós deveríamos planejar durante 80% do tempo e 20% antes de começar o negócio. E uma das principais coisas que nós deveríamos programar era o capital de giro das nossas atividades. E a gente, historicamente, não faz isso. Bom, para uma sobrevivência pós-pandemia, seu negócio, da sua operação, do seu produto, do seu serviço, mas não tente resolver ou dominar tudo sozinho. Recorra a multidisciplinares. Um bom advogado tributário, um bom contador, escritório de contabilidade, são essenciais desde que assumam uma postura ativa, propositiva para você. Eles não podem ser meros de documentação ou defensores de contingenciamentos, contendas já existentes, tá? Tem que ser pessoas ou profissionais com postura ativa. Segundo, vamos aprender com quem está lá para nos... Os clubes de empresários são excelentes fontes de consulta e de respaldo para nós. É uma hora da gente reaprender juntos, porque o mercado vai mudar demais. O home office, a forma de consumo por entrega, consumo à distância, de catálogo, tudo isso veio para ficar. Então é a hora da gente engolir esse espinho, respirar e nos reinventarmos também. Mas, dentro da tua pergunta, com muito planejamento, antes de qualquer passo. E o que você falou aí, Vinícius, realmente veio para ficar. Você pega aí lojas que não tinha a venda pela internet, né? Hoje tem, e ela está vendendo muito mais pela internet do que da forma presencial, como era antes. Segundo aí, já foi noticiado aí em várias redes sociais, inclusive pelo próprio Sebrae, né? Aquele programa que tem aí pequenas empresas e grandes negócios, vem mostrando toda essa tecnologia, né? Porque hoje a tecnologia cada vez mais está inserida no negócio do pequeno e grande empresário. Então você tem que ficar muito atento, como você mesmo citou. Veio para ficar. Eu até lembro de um livro aqui, que eu já li, se não me falha a memória esse nome, Mude ou Morra, né? Então é um cara muito bacana aí, que é um jovem que publicou esse livro, toda a experiência. Então se você não mudar, você está fora do mercado, é isso que ele quis dizer. Mude ou morra. Então para quem não leu, leia, porque é um livro muito, olha, é muito bacana e você vai aprender demais. O livro dá várias dicas. Meu amigo, o programa já está quase aí no finalzinho, mas ainda podemos conversar mais um pouco. Ô Vinícius, com toda a sua trajetória de experiência, o que você poderia falar mais com relação ao imposto? Como eu citei na pergunta agora há pouco, que você pega Minas, pega o estado de São Paulo, Espírito Santo, qual que é, assim, pela sua visão, a gente tá batendo papo aqui que ninguém vai estar ouvindo a gente, viu? Só eu e você aqui. Na sua visão, o que seria melhor para os estados? Ter um imposto igual, né? Não vou falar do imposto único, mas vamos falar assim, ter a mesma alíquota do ICMS, porque aí você não ia ter essa guerra fiscal e não ia ter também um efeito cascata. Não vou nem falar efeito cascata, mas eu acho que a guerra, né? A guerra fiscal entre um estado e outro, porque fica aquela briga, um querendo ser mais competitivo do que o outro, e de uma forma que eu acho injusta, né? Pô, eu acredito que essa relação tem que ser regulada, tá? Tem que ser linear esse imposto, sim, entre os estados, porque nós já vivenciamos essa guerra de muitos anos, e às vezes com golpes baixos, que atentaram contra a economia do estado e do próprio da federação. Nos idos dos anos 90, quando começou muito em foco essa lei Robin Hood, que a grosso modo fazia o seguinte: quem tivesse menos arrecadação por tributos diretos tinha
participação maior no repasse da federação. E aí eu presenciei, acompanhei na época, por exemplo, em Santa Rita do Sapucaí, um ataque voraz do estado da Bahia, do núcleo tecnológico que eles estavam montando em Ilhéus, fazendo promessas de isenção, de exoneração, impossíveis de ser praticadas em Minas, para levar a migração das nossas empresas, indústrias para lá. As empresas foram, acabou o polo tecnológico lá, houve uma grande dificuldade de adaptação da rotina trabalhista lá, várias voltaram e algumas ficaram por lá, como foi o caso da Weitec. E a quem isso atendeu? A ninguém. Houve uma perda de arrecadação global da federação, houve uma perda de empregos nos dois lados, no fim das contas. Então, eu acredito sim que essa situação tributária deva ser regulamentada de forma linear, única, e, vamos falar, justa, para que outros atributos atraiam os investimentos, que não seja um menor imposto apenas. Porque o investimento, ele é atraído não é só pelo menor custo, é pelo custo justo. Nós vamos perder para o exterior se o nosso custo do Brasil for alto na questão tributária. Mas nós temos toda uma situação que nós temos que enfrentar de infraestrutura. Nós temos a situação de ambiente receptivo para investimentos, que nós precisamos melhorar demais em Minas Gerais. Que isso, hoje, nós conseguiríamos fazer uma diferença. Vamos pegar o caso de Extrema. Extrema tem uma vantagem logística de estar na Fernão Dias, mas ela tem um ambiente receptivo a investimentos diferenciadíssimo. Nós tínhamos que copiar aqui em Poços de Caldas, fazer igual a eles lá, porque eles conseguem, dentro de uma mesma situação tributária que nós aqui, ser muito mais atraentes a novos investimentos e ter uma capacidade de retenção dos negócios já instalados, que isso, para mim, também é muito importante, Porto, que nós demos viabilidade, perpetuidade aos negócios já implantados, antes de olharmos para frente para atrair novos negócios. Muito bem, Vinícius. Eu acho que é isso mesmo. Extrema, você vê, é uma cidade com cerca aí de 33 mil habitantes. Quantas Extremas não caberia aqui em Poços de Caldas? Quantas Extremas não caberia em Varginha? E também em Pouso Alegre, que são as 3 maiores cidades aqui do sul de Minas, né? E hoje, a arrecadação de Extrema é muito maior do que Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha. Tá certo que Poços de Caldas é uma cidade diferente, não dá pra gente pôr no mesmo bolo, né, na mesma fatia, porque aqui ela é bem mesclada, né, com turismo e parte também de indústria. Mas o forte, assim, se você pegar no contexto geral, é mais turismo, né, do que própria dita aí com relação a grandes indústrias. Mas eu acho que, assim, é o que você falou, é algo para se pensar e se fazer diferente daqui para o futuro. Porque com a pandemia, não é só as empresas, também tem que se reinventar aí os gestores, como os políticos, né, de prefeitura, estados. E você também citou, porque muita gente entrou depois que você citou aí, que nós comentamos aqui também, ô Vinícius, com relação aos gastos públicos, né? Eu acho que era legal você também dar mais uma pincelada aí, antes da gente terminar o programa, para você voltar àquela conclusão que você fez aí, com relação aos gastos dos estados, da federação, né? Porque não adianta só a gente fazer a nossa lição de casa e também os nossos governantes continuar gastando. Pô, vou gastar, porque não sai do bolso, eles não pagam a conta, né? Sim. A grande questão de nós pagarmos grandes tributos é porque o tributo, seja imposto, contribuição, taxa, é a fonte de sustento, de custeio do Estado. Estado Minas Gerais, Estado Federação Brasil. Só que, ao longo do tempo, criou-se um vício de não fecho a conta, então vou cobrar mais. Em desprestígio do que deveria ser o certo. Vou cobrar melhor, vou gastar menos. E a situação de equilíbrio fiscal está se deteriorando ano após ano. E chega num ponto que, como nós em casa, se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou entrar em default. Se a minha empresa gasta mais do que arrecada, eu vou quebrar.
E o Estado brasileiro não está caminhando para esse rumo, não é o que nenhum de nós deseja. Isso é lamentável. Então, nós temos que ter gestores responsáveis, criativos, inovadores, mas principalmente que implantem gestões participativas, que ouçam as camadas da comunidade, da sociedade, que tenha lá um comitê de notáveis que participe das decisões. Nós temos visto ao longo dos anos decisões muito populistas, que impactam de curto prazo, mas condenam todo o futuro de uma geração. Assim foi o incentivo ao consumo no Brasil, com redução tributária, com crédito fácil, mas não veio acompanhada do aumento proporcional de renda e nem mesmo do incentivo ao aumento da capacidade instalada de produção. Olha o que nós vivemos hoje, gente. Nós não podemos repetir esses erros. O Brasil é um país espetacular, Minas Gerais é um estado maravilhoso, Poços de Caldas nem se fala. Então, gente, vamos aproveitar os nossos potenciais sem repetir os erros do passado. Nós temos muito a nos desenvolver. Não podemos nos desesperar e nem repetir medidas anteriores. Temos que fazer diferente a partir de agora. Eu acho, né, Vinícius, que realmente tem tudo para dar certo, só não poderá, assim, só não irá dar certo se os nossos deputados aí não quiserem, né, e os nossos governadores. Porque eu acho o seguinte, nós estamos cortando da carne, como eu já citei agora há pouco, você também citou, e você acabou de falar assim, tem que gastar bem, não pode gastar mal, ou seja, não é gastar muito, é gastar pouco e gastar da forma certa, segura. Então eu acho também que cabe aí, né, espero que chegue aí nos ouvidos aí dos parlamentares, porque assim, por que não cortar, né, o Bolsonaro, mesmo o Paulo Guedes e os demais aí, dar algumas sugestões. Eles poderiam cortar aí os grandes gastos aí dos deputados, senadores, governadores, como viagens, ajuda de paletó, ajuda de moradia, né? É muito dinheiro que eles gastam, né? É só você entrar na internet e puxar aí. Cada deputado aí gasta mais de 200 mil reais por mês. É muito dinheiro, não precisa tudo isso. Gaste menos, que realmente vai sobrar dinheiro, eles poderiam contribuir mais. E eu acho que o caminho tem que ser esse. Agora, vai depender muito da sociedade brasileira, né? De ficar ali, pegando no pé, cobrando, como nós estamos falando aqui. Ô Vinícius, o que você poderia sugerir, antes da gente terminar aqui, nós temos 3 minutos ainda de programa, mas antes de você se pronunciar, né, vai pensando aí, que eu vou dar mais um alôzinho aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui, ó. Quero mandar um abraço aqui para a Ana Alice, a Geise, deixa eu ver mais quem aqui, a Geise, a Rosali Fonseca, Oséias, também para a Ivone Souza, a Sheila, Cleonilson, Clenilson, deixa eu ver mais quem aqui. Eu estou falando isso porque eu tenho que rolar aqui no meu celular, viu? Porque eu tenho o meu perfil e minha página. Tem muitos que entraram no perfil, outros entraram na página. Então eu estou olhando nos dois. A Nilva Pereira, Cleonice, Valdirene de Carvalho também, a Carme da Donizete, já acabei falando, já tinha falado, mas falo de novo. O Reginaldo Vasques, o Messias Aparecida, Raquel Maria, Sérgio Reis e a Vera Lúcia e também a Joyce Alves. Eu espero de ter falado todos, viu, Vinícius? Depois se alguém puxar sua orelha aí, você põe a culpa no apresentador aqui, viu? Bom, meu amigo, é isso aí, ó. Falta agora 2 minutos. O que você poderia mais aí falar para os nossos ouvintes como aconselhamento e também de dicas? Pô, o que eu posso dizer para nós é o que eu estou aplicando na minha vida. Não é o profissional que está falando agora, é o Vinícius, é o cidadão. Gente,
a situação é difícil, mas desistir jamais. Nunca. Nunca desista, nunca olhem para trás. Vamos mirar sempre para frente. No aspecto tributário, especificamente, que é a nossa conversa de hoje, nós temos pouco a fazer. Esse pouco é o seguinte: votar muito bem, cobrar quem nós votamos, estar sempre atento, crítico às distorções, porque a insurgência simplesmente de não pagar não é solução para ninguém. Mas nós vamos colocar lá gente que possa melhorar isso para nós. E aí sim, a mesma responsabilidade que a gente pede, vamos ter conosco mesmo, vamos planejar, gastar bem o que nós temos para gastar e sempre projetar para médio e longo prazo o que nós queremos para nós mesmos. É o que eu poderia falar nesse momento, pô, além de desejar muita bênção de Deus para todos que estão aqui nos ouvindo e que nós estejamos juntos passando por esse momento ainda mais crítico que a média nossa. Legal. Ô, Vinícius, eu quero te agradecer aí, o nosso bate-papo aqui, foi muito bacana, aprendi demais com você e você é um cara que tem um astral maravilhoso e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair hoje daqui muito mais fortalecidos aí pelas suas palavras e também pelo todo o conhecimento que você passou hoje aqui pra gente. Você deu uma aula aí digna de um grande especialista na área de tributação. Muito obrigado e fiquei super feliz também de estar te conhecendo, viu? A Fernanda do Procon fala muito bem de você e realmente você é uma pessoa do bem. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho aí que você teve com a gente aqui no programa, né? De estar aí também na hora do descanso com a sua família, estar aqui com a gente, doando o seu tempo. Muito obrigado e um forte abraço. Fique com Deus aí. Se quiser falar algumas coisas aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Eu queria, por questão de justiça e reconhecimento, dar o nome dos nossos colegas da Comissão de Direito Tributário de Poços de Caldas, a doutora Mariana Cardillo, doutor Adriano, doutor Eric Pinho, doutor Carlos Eduardo Tavares, porque nós temos feito um trabalho em prol da população silencioso, e enfrentado grandes batalhas, e sem a parceria, o ombro a ombro desses colegas que eu citei, a gente não teria conseguido produzir nada, muito menos sem o apoio do nosso presidente, doutor Otacílio. Então, assim, eu gostaria de deixar de pronto o nosso reconhecimento a eles, por esse trabalho silencioso, discreto que eles têm feito, principalmente em prol da cidade. Deixar um abraço para o meu pai, um beijo para minha esposa que está nos acompanhando. Meus reconhecimentos e agradecimento a todos aqueles que dedicaram seu tempo a nos ouvir, de alguma forma contribuído para o seu dia e me coloco à disposição para o que em algum momento vocês precisarem. E, Porto, principalmente, uma honra ter tido a oportunidade de conversar com você, você tendo cedido esse espaço para nós. Um grande... Meu amigo, a honra é toda minha e o programa Bate-Papo com o Porto aqui estará sempre à sua disposição. Porque eu falo assim, quando você contribui muito, não só para os nossos ouvintes, porque depois as pessoas vão estar assistindo e muitos empresários, consumidores vão estar replicando o nosso programa. Então eu tenho certeza que você jogou uma sementinha aí e vai trazer muitos frutos de boa qualidade aí para o futuro. Eu que agradeço aí, né? Eu tenho só que agradecer. Quero agradecer o nosso diretor aqui, né? Que também ajudou bastante aqui. Deu um trabalhinho para a gente colocar no ar, mas infelizmente deu tudo certo. Felizmente ele está falando, me corrigindo aqui, felizmente. Gente, um grande abraço aí para todos, uma excelente noite, um bom descanso e outra coisa, né? Hoje vai ser uma das noites mais frias aqui de Poços de Caldas. Agora, ô Vinícius, você pode tomar aquele vinhozinho aí com a patroa, hein? Espero aí que todos possam tomar um vinhozinho, porque tá aquele frio aqui. A sensação térmica aqui é de 5 graus, só para você ter uma ideia. Tá frio, viu, cara? Frio. Gente, uma boa noite, fique com Deus aí. Um beijo no coração. Abraço.